Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Este é um canal que fala sobre WordPress, sobre tudo relacionado ao universo WordPress. Se você é novo por aqui, já se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo aqui. Também deixa seu like, convida seus amigos, compartilha com eles, principalmente se eles forem desenvolvedores, para curtir o tutorial de hoje. Também clica no sininho para não perder nenhuma notificação sobre vídeos novos aqui. Então eu pergunto para você, como é que você faz para adicionar fontes Google nos seus projetos, nos seus temas WordPress? Deixa aí no comentário aí como que você faz isso, porque o tutorial de hoje é sobre isso. A gente vai falar sobre uma API do WordPress chamada de Web Fonts API, que é uma forma alternativa mais moderna de você adicionar fontes web, especialmente as fontes do Google, nos seus projetos de temas aí, né? Antes de começar a falar sobre a API especificamente, a gente vai para uma pergunta que eu recebi de um aluno aqui, de um dos meus cursos sobre criação de temas WordPress, que é o Fabrico Souza. Ele perguntou assim para mim: olá professor, tudo bem? Qual a configuração que eu devo fazer para usar fonte baixada? Quero utilizar a fonte que eu baixei e não a do Google Fontes. Como é que eu faço isso? Bom, na verdade, o processo é o mesmo, tá? Se você for usar fonte Google, fonte de terceiros, fonte de outros projetos web, é a mesma coisa, tá? Mas primeiro, antes de falar sobre a API em si, eu queria falar um pouquinho sobre os problemas que usar fontes web pode gerar aí no seu projeto. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é uma lei europeia que dá mais poder aí sobre indivíduos, sobre os seus dados pessoais, né? Protege esses dados. E qual o problema de usar Google Fonts e essa lei, essa regulação aí, né? O problema é que muitas vezes quando você vai usar Google Fonts, especialmente da forma tradicional, usando aquele link que o Google dá para você, isso pode gerar alguns problemas e dar conflitos de privacidade, né? Especialmente expondo alguns dados do usuário, mais especificamente o IP dele. Para ilustrar isso aqui, eu tenho uma notícia que saiu no site WP Tavern em fevereiro de 2022, que ele diz que um tribunal multou o dono de um website por violar a GDPR, simplesmente por usar fontes Google, fontes hospedadas no Google. Qual que é o problema? O tribunal entendeu que teria como o usuário, o dono do site, ter adicionado essas fontes de uma forma diferente que não fosse fazendo uma requisição pela URL do Google. Porque quando você faz essa requisição, usa aquela URL do Google, você está fazendo, na verdade, uma requisição para o servidor do Google. E isso faz com que o Google use e descubra, saiba qual que é o IP do usuário que está visitando aquela página que usa a fonte. Isso bate de frente com essa GDPR. O que aconteceu foi que o tribunal multou o dono desse site em 100 euros e também ele decidiu que, se acaso isso continuasse, ia aplicar uma multa um pouco maior de 250 mil euros. E é claro que a gente não quer esse tipo de coisa acontecendo com a gente, né? Foi pensando nisso aí que o time do WordPress, o time de desenvolvedores, foi lá e com o tempo resolveu mudar um pouquinho a forma que a gente fazia para adicionar essas fontes nos nossos temas. Antigamente, o que a gente fazia, né? A gente pegava o arquivo functions.php e adicionava a fonte através do processo de enfileiramento, né? Usando o wp-enqueue-script, wp-enqueue-style. Isso funcionava muito bem, mas devido a todos esses problemas, a equipe de desenvolvimento criou uma API, aproveitando inclusive um projeto maior, que é o projeto Gutenberg, que eu acredito que vocês já devem também conhecer, especialmente por causa do editor de blocos. Isso resolveu esse problema de conflito com a GDPR e também outros probleminhas que a gente tinha aí quando usava um link externo do Google. Por exemplo, a gente consegue agora disponibilizar o arquivo da fonte direto no nosso tema, o que faz com que o tema possa carregar um pouco mais rápido. Outra coisa também é que facilita um pouquinho mais o desenvolvimento, porque você não tem que lidar com aquelas regras chatas da font face, né? E por último, uma das coisas que facilitou foi que agora tudo está centralizado num arquivo só, que é o arquivo theme.json, e ele traz várias coisas, várias vantagens para a gente. Por exemplo, você adicionando a fonte através dessa API, você consegue disponibilizar o CSS gerado relativo à fonte, tanto no back-end do WordPress, quanto no front-end, que é o que a gente vai ver neste tutorial de hoje.
E por fim, outra coisa bem legal que acontece é que você vai ter uma variável disponível para você poder usar no seu CSS aí, né? Falando sobre o arquivo theme.json, o que é esse arquivo na verdade, né? Esse arquivo ele foi criado, disponibilizado para os devs aí a partir do WordPress 5.8 dentro do projeto Gutenberg. Ele é um arquivo que centraliza as configurações do tema, tá? Então você pode aí colocar dentro dele aí todas as configurações relativas, por exemplo, a estilos globais do tema, a paleta de cores, tipografia, e você pode fazer isso aí tanto globalmente para o tema inteiro ou também separado por blocos. Por exemplo, algumas regras somente para o parágrafo, outras regras só para um bloco de imagem, outra regra só para o bloco de citação, enfim, para qualquer bloco do WordPress. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona esse arquivo, no meu curso sobre criação de temas, lá no módulo final, tem uma explicação bem pormenorizada sobre como funciona este arquivo. Neste tutorial a gente não vai abranger muita coisa, até para não fugir muito do assunto. E o legal é que você pode usar o theme.json dentro de um tema clássico mesmo do WordPress, não precisa ser um tema baseado em blocos. A gente vai ver muito disso aí hoje nesse tutorial, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para começar a parte mais prática, é entrar no site do Google Fonts, é claro, e baixar a fonte que a gente vai precisar para o nosso projeto. Então, vamos lá. Vou aqui, fonts.google.com, e vou baixar uma fonte chamada de Techo. Então, eu vou aqui e vou escolher todas as configurações aqui, todos os pesos de fontes que tem aqui, né? Eu vou usar o 300, o 400, 500, 600 e 700. No caso aqui, né, ele não está aparecendo para mim porque eu já fiz o download dessas fontes, mas para você vai aparecer assim, né? Vai aparecer tudo aqui para você selecionar e você vai selecionar uma por uma, tá bom? Assim. Aqui. 500, 600, 700, vai fazer o download da fonte aqui para o seu computador. No caso eu não vou fazer porque eu já fiz, já está na minha pasta de downloads aqui. Vou até abrir essa pasta para a gente ver. Olha aqui, está ela aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ela e vou jogar para o meu projeto que eu já tenho pronto aqui. Eu tenho um projeto que já foi criado, estou rodando ele no local e ele está... Aqui é esse projeto aqui. Bom, eu já tenho esse projeto aqui aberto no meu VS Code. Então, se eu for aqui no VS Code, vocês vão ver que aqui a pasta do projeto do local já está aberta aqui. E eu tenho esta pasta aqui, a WP Devs, que é a pasta do meu tema, tá? Aqui dentro é um tema simples, comum do WordPress, tá? E eu vou criar aqui dentro uma pasta nova. Vou chamar aqui de Assets. Dentro dela eu vou criar uma fontes, e aqui dentro eu vou colocar Techo. E a fonte que eu baixei eu vou jogar aqui para dentro. Onde vai estar? Tá aqui, vou colocar aqui dentro. Certo? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que a gente está usando aqui uma fonte TTF, mas ela não é uma fonte específica para uso na web, tá? O tipo de fonte que geralmente é usado é a WOFF ou WOFF ou WOFF2. Mas para esse tutorial aqui não tem problema a gente usar a TTF. Se vocês quiserem depois usarem num projeto mais, prático, né, vocês podem pegar um conversor de TTF para WOFF, qualquer um que você encontrar aí pela internet, e depois usar a fonte WOFF, baixar ela e usar, tá bom? A gente não vai fazer isso aqui para poupar um pouquinho de tempo. Este tema aqui, ele já tem um theme.json já pronto, mas eu vou apagar ele e vamos começar do zero, tá? Então, vamos criar este arquivo de novo aqui, new file, theme.json, e aqui a gente vai começar o theme.json com abre e fecha chaves. Vamos colocar um esquema que vai facilitar a gente digitar o código, né? Vai trazer as tags automaticamente para a gente aqui. E o esquema aqui, vou pegar da minha anotação, vai ser este aqui, tá? Esse código eu vou deixar disponível para vocês, não se preocupem. E depois a gente vai passar a version. A gente vai usar a versão 2. E depois a gente vai passar mais algumas coisas aqui. Primeira coisa é o objeto settings.
que dentro desses settings a gente vai colocar as fontes, né? A gente pode colocar várias coisas aqui, paleta de cores, configuração de layout, enfim, mas para a gente no tutorial aqui importa só as fontes. Então, dentro de settings, que é esse objeto maior aqui, a gente vai passar a tipografia. Então, abrindo aqui, vou chamar typography, e ele é também um objeto, e aqui dentro eu vou passar um conjunto de família de fontes, font families. Eu posso passar mais de uma, por isso ele abriu aqui para mim um array, e dentro desse array a gente tem um objeto. Primeiro item que eu vou passar é o slug. Slug vai ser techo. Depois eu posso passar name. Name também vai ser techo. A font family, que é a família de fontes dentro deste array, né? Que aqui é um array de font families. Então, a font family singular, a simples aqui, a gente vai passar aqui agora como se fosse aquela sintaxe do CSS, tá? A gente passa aqui techo, sans serif. Isso aqui vai ser usado depois no CSS que vai ser gerado automaticamente. Vou mostrar para vocês também isso na prática. Como eu quero que essa string esteja dentro de uma aspas duplas, eu vou fazer um escapamento aqui, passar aspas duplas, depois vou fazer a mesma coisa de novo, escapar, aspas duplas. E aqui vai ser a regra font face. E aqui vai ser um objeto aqui dentro. Para esta font face eu vou passar primeiro a família, font family. De novo vou colocar techo. Depois o src, o source, que é onde a minha fonte está localizada dentro do meu projeto. Vou abrir aqui, file. E aqui eu vou passar o caminho, né, até o arquivo. Eu posso pegar aqui e copiar o caminho por aqui, copy path. E aqui, claro, não preciso de tudo isso aqui. Eu vou colocar a partir de assets. O que mais? Eu preciso também de mais alguns atributos para font face aqui. Uma das coisas que eu posso passar aqui é o font style. O font style para essa fonte aqui vai ser normal, tá? E também o font weight, que são aqueles pesos de fontes que a gente definiu lá quando a gente baixou a fonte, né? Então tem 300, 400, 500, 600 e 700. Posso tudo separar elas por espaço, tá? E basicamente é isso, tá? É bem fácil de fazer. Já salvei isso aqui e vou olhar lá no back-end, né? No admin do WordPress. Já tenho ele aberto. Tenho aqui a listagem de posts que eu tenho no meu WordPress. Vou abrir este post aqui, por exemplo. E eu vou escolher um parágrafo. Vou aqui no menu de tipografia. Vou clicar em Font Family. E aqui, ó, no menuzinho que abre de fontes, eu posso escolher aqui agora a fonte que eu acabei de instalar. Se eu clicar aqui, a minha fonte já muda aqui. Legal, né? Outra coisa é que, como a gente definiu lá os pesos das fontes, os font weights, eu posso clicar aqui e usar aparência. E aqui eu posso escolher diversos font weights que eu tenho disponíveis, né? Por exemplo, eu vou escolher aqui bold e vocês vão ver o que acontece, né, no CSS. Então, tem uma fonte aqui maior, negritada. Posso também escolher um tamanho para essa fonte, média. Percebem que automaticamente para a gente aqui, ó, já está estilizado, né? Então, o CSS já está sendo adicionado no back-end. Agora, se eu salvar e olhar no front-end agora, tcharam, olha só, já está aqui também disponível para mim automaticamente. Não precisei de adicionar isso aqui num arquivo específico de CSS. Se eu inspecionar isso aqui agora, vocês vão ver que foi adicionada uma classe nova que chama-se hasTechoFontFamily. E eu também tenho aqui ó, o Font Style Normal e o Font Weight 700, porque eu escolhi o peso de fonte Bold. Se eu escolher aqui um outro, por exemplo, vamos colocar o Regular aqui, vou atualizar. Ó, já mudou aqui para mim.
e aqui também mudou o font weight para 400. Isso vai depender da fonte que você utilizou, né? Uma coisa que eu tinha falado para vocês é que ele gera uma variável, né? Então, se vocês olharem aqui no CSS, vocês vão ver que essa classe, a HasTecleFontFamily, ela tem essa variável aqui, ó, WP Preset Font Family Tecle. Você pode pegar essa variável aqui e usar em qualquer lugar que você quiser, inclusive no arquivo CSS específico. Vamos supor que você queira criar uma regra que vai usar essa fonte aqui no body inteirinho, por algum motivo, tá? Então você poderia fazer, por exemplo, criar um novo seletor aqui no seu CSS, por exemplo, o body, e colocar font family aqui, font family, e usar essa variável. Estão vendo só? Ó, mudou tudo aqui para mim. Ó. Quer dizer que o CSS está sendo aplicado usando essa variável que o WordPress me disponibilizou. Legal, né? Bom, última pergunta aqui antes de terminar o vídeo é o seguinte. Bom, Marcelo, você usou só uma fonte aqui que tem um tamanho só, um arquivo só, né? E se eu tiver uma fonte que tem um monte de variações? Por exemplo, se eu abrir aqui o 2023, eu vou ver que ele tem aqui em Assets várias fontes. Por exemplo, essa DM Sans aqui, ó, que tem aqui essas variações, todas essas variações. Como é que eu faço para adicionar mais de uma variação aqui dentro do theme.json? Para isso, eu sempre recomendo que as pessoas olhem como os temas nativos fazem a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu olhar aqui o theme.json deste tema, do 2023, vocês vão ver aqui, ó, como ele faz isso, né? Ó. Tenho dentro do font families, eu tenho a font face definida assim, ó. Eu tenho um objeto para cada tipo de fonte, ó. A cada variação da fonte. E eu sempre recomendo que as pessoas olhem aqui, nos temas nativos, como que isso é feito, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, é de graça. Convide seus amigos para curtir também, para comentar. Toca o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Daqui a pouco sai vídeo novo aqui no canal e você não vai perder, claro, né? E é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima e até lá!